Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre qual é a diferença entre Serasa, Boa Vista, SPC, registro no Banco Central de dívida, de débito. Qual que é a diferença entre isso tudo? Porque, não, meu nome está no Bacen, meu nome está no Serasa, meu nome está no Boa Vista. O que isso significa? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você está curtindo os vídeos desse canal, deixe seu like, comenta alguma dúvida, comenta alguma coisa para o algoritmo do YouTube entender que você está curtindo esses vídeos. Inscreva-se, dê o like, comente, compartilhe com algum amigo se você curtir, é lógico. E espero que você entenda exatamente a diferença entre cada uma dessas figuras e que você acompanhe cada vez mais os vídeos desse canal, onde a gente fala sobre investimentos, desendividamento, empreendedorismo e negócios em geral. Fechou? Tamo junto e vamos pro vídeo? Para começar, vamos falar o que é Serasa, Boa Vista, SPC. São birôs de crédito. O que é isso? Birô de crédito. São empresas que trabalham com os dados dos consumidores, né? Da população economicamente ativa, a população que paga alguma coisa, que consome produtos no comércio, possui contas em banco e que naturalmente acabam por solicitar crédito, acabam tendo um histórico de pagamentos, tá? Então o que o birô de crédito faz? O birô de crédito, assim como o Serasa, o Boa Vista, o SPC, todos são birôs de crédito, tá? O que eles fazem? Eles reúnem informações de diferentes empresas. Então, o que as empresas fazem? Ô, Serasa, oi, Boa Vista, essa X quantidade de pessoas aqui não estão me pagando o que eles devem. Então aquele CPF não estão te pagando? Não estão me pagando. Então deixa eu calcular aqui o score dessa pessoa para mostrar para o mercado que o score dela é um pouco mais baixo do que o outro cara que só recebe dados positivos, o Serasa só recebe dados positivos. Ou seja, o cara paga todas as contas de energia em dia, de internet, de TV, os empréstimos, os cartões de crédito, o cara tá pagando escola, tudo certinho, não tem nenhuma dívida, não tem nada errado, o score do cara é positivaço. Então todos esses birôs de crédito recebem dados de diferentes companhias, de bancos, de financeiras, de varejistas. Eles recebem esses dados, essas pendências financeiras, e eles trabalham com isso calculando um score que eles também fornecem para a consulta. Então, bancos, as próprias empresas varejistas, quando eu digo varejista, C&A, Renner, Magazine Luiza, principalmente empresas que fornecem crédito para os consumidores, né? Que é basicamente todas elas. Então, para a empresa que quer saber o quanto ela pode ter confiança no consumidor dela para ofertar uma linha de crédito, ela chega para os birôs de crédito e, pesquisam lá, esse CPF aqui, qual o score desse cara? Como que é o histórico de pagamentos dele? Ele é um bom pagador, ele é um mau pagador? Então, assim, essas empresas, basicamente, elas existem para essa funcionalidade de receber esses dados das pessoas, dados de consumo, de renda e etc., e enviar para empresas que solicitam. Então, elas recebem e vendem esse tipo de dado. E elas também vendem um serviço de pendências financeiras, de inclusão de pendências financeiras. Porque ao longo dos anos, essas empresas foram se consolidando no mercado e se tornando bases de dados cada vez maiores. Então, basicamente quase todas as pessoas no Brasil acabam conhecendo por nome ali SPC, Boa Vista, Serasa, que são os birôs de créditos mais famosos, como aquele órgão lá, meu nome está no Serasa. Serasa sujou meu nome. Não, o Serasa não sujou seu nome. Quem suja seu nome é a empresa que inclui uma pendência financeira no birô de crédito. E isso nada mais é do que simplesmente falar para o Serasa assim, esse fulaninho aqui me deve tanto. Então o Serasa ele pergunta, mas qual é o número do contrato? Qual o vencimento? Que tipo de dívida é? Beleza, então eu vou mostrar para o mercado, vou enviar uma carta para essa pessoa, uma carta de notificação, se você quiser, interagindo com a empresa que está contratando o Serasa. Então, empresa, se você quiser, eu posso mandar uma carta para a pessoa,
avisando que ela vai entrar no Serasa, que o nome dela vai entrar no Serasa, ou no SPC, ou no Boa Vista. E se ela quiser, ela procura a gente para saber o seu número de telefone e entrar em contato com você para negociar, tá? E se ela não entrar, o score dela vai reduzir. Tá, Lucas? Mas qual que é a diferença entre o Serasa, o SPC e o Boa Vista? A principal diferença, claro, são várias diferenças, porque são diferentes empresas, né? E de diferentes origens. Uma tem uma origem basicamente do comércio, né? A outra tem origem de todos os tipos de dívidas originadas no comércio, né? Dados originados no comércio. Outra tem dados originados de basicamente qualquer entidade, né? Que oferta algum crédito ou que tem algum contrato com alguém. A principal diferença entre elas é a forma como cada uma calcula o score. Então, se o Serasa tem X milhões de CPFs registrados e ele consegue calcular o score de uma maneira tal, o banco que tem muito menos CPFs cadastrados, muito menos contas ali, então ele sabe o comportamento das finanças de algumas pessoas que ele tem ali na base de dados. Mas na base de dados do Serasa tem muita gente, tem o Brasil inteiro, basicamente. Então ele chega para o Serasa e consulta como que é o score de crédito dessa pessoa para o mercado. Não só para o pagamento de dívidas bancárias, para o pagamento de contas recorrentes de consumo também, né? Tanto positivamente quanto negativamente, ou seja, quantas contas essa pessoa não paga certinho, ou qual a probabilidade dessa pessoa não pagar. Então esse tipo de informação são as informações que os birôs de crédito fornecem. E a diferença entre eles é a diferença basicamente do score, do cálculo, da pontuação que essa pessoa tem como bom ou mau pagador. Ah, Lucas, beleza. Então se eu tiver meu nome no birô de crédito, tá negativado e tal, o que isso significa? Única e simplesmente que esse birô de crédito, que recebe consultas de várias empresas, está informando para essas empresas que você não é um bom pagador ou que você é um bom pagador. E essas empresas que consultam o seu nome, elas também fornecem dado para o Serasa, elas não só consomem dados do Serasa. E isso pode ser de forma positiva, então se você estiver pagando as contas em dia certinho, elas favorecem seu cadastro positivo. Você tem que ir lá e fazer uma autorização. Se eu não me engano, hoje já é meio que automático. Até 2018, ali que é 19, que você tinha que dar autorização para o cadastro positivo. Cadastro positivo é o cadastro do que está certinho. Cadastro negativo são as pendências financeiras, as dívidas. E existe diferença entre uma dívida registrada no Banco Central e uma dívida registrada no Serasa? Sim, existe diferença, tá? Hoje em dia, o assunto de Open Banking, Open Finance está muito em voga. Mas para trazer isso para palavras mais comuns, o que é isso? Os bancos, eles se comunicam, eles têm uma comunicação entre eles que é muito específica, né? Através de sistemas muito específicos. Então, se você tem um empréstimo com o banco A, provavelmente o banco B sabe qual é o seu empréstimo, tá? Provavelmente, não, o banco B sabe qual é. E se você possui registros de débito no Banco Central, ou seja, o banco A, onde você tem algum crédito, um cartão e você atrasou, pode te marcar como uma pessoa que está em prejuízo com aquele banco. E isso, o Banco Central consolida essa base de dados de todos os bancos. Então, o registro no Banco Central é de dívidas pendentes financeiras, bancárias, não necessariamente comerciais. Então, por exemplo, vamos agora dar exemplos para facilitar o entendimento. Eu tenho uma empresa de venda de sapatos, vamos supor. Eu compro couro de uma outra empresa que me vende couro. Então a gente tem um contrato de compra e venda, onde eu faço uma promessa de compra dizendo, vou comprar 10 mil reais em couro de você, mas eu preciso te pagar daqui a 2 meses para o meu fluxo de caixa permitir. A empresa de couro fala, beleza, eu te vendo esses 10 mil reais se você me pagar 200 de juros pelo mês que você não vai me pagar, né? Aí a empresa fala, beleza, então eu te pago 10.200 daqui a 2 meses. Aí, beleza, fechamos o contratinho. Eles foram, me enviaram o couro, eu trabalhei o couro, fiz os sapatos, mas não vendi aquilo que eu esperava que fosse vender. Fui lá e deixei de pagar esse cara porque eu tinha que pagar os salários dos colaboradores que trabalham comigo, que era uma dívida muito mais urgente. A dívida que eu tenho com os colaboradores é uma dívida muito mais importante do que a que eu tenho com o fornecedor. Por quê? Porque se eu não pagar o colaborador,
eu não vou conseguir vender, não vou conseguir produzir, não vou conseguir vender e vai ser uma bola de neve pior. Eu tenho uma dívida com a empresa que me vende couro. Essa empresa pode me colocar no Serasa, ou no SPC, no Boa Vista. Ela tem um contratinho que tem uma data de vencimento, uma data de origem, um valor, um detalhamento dos encargos financeiros daquela operação. Pode sim ser uma operação com uma atualização monetária, com juros de atraso sobre o atraso. Então, essa empresa pode colocar a outra no Serasa, mas não vai colocar a outra no Bacen. Não vai ter um registro de débito no Bacen, porque não é um banco. Não é a empresa registrada do Bacen que está executando essa inclusão de pendência financeira. Se fosse, em vez de uma fábrica de couro, eu, em vez de dever para a fábrica de couro, que é meu credor, já me vendia há 2 anos, ele tinha confiança em mim, mas eu não consegui pagar ele. Aí, em vez de pegar o crédito diretamente com ele, porque esse prazo para pagar esses R$10.200, que eram 10 mil, né? Esse prazo também é crédito. E, diferentemente, eu poderia ter chegado para o banco, o banco Caixa Econômica, Banco do Brasil, me empresta aqui 10 mil para eu te pagar para o banco 10.200 daqui a 2 meses e você paga à vista para o teu fornecedor. Agora você tirou o risco de crédito do seu fornecedor e colocou para o banco. Então, se você atrasar, aí sim você pode ter uma pendência no Bacen. Uma pessoa jurídica, uma empresa, é diferente de uma pessoa física, mas o mesmo exemplo serve para os dois casos, tá? Se você estiver devendo a uma varejista, você pode sim, e se essa varejista for registrada no Banco Central, ela pode, se ela tiver uma financeira, ela pode te colocar como registro no Banco Central também, além do Serasa, Boa Vista, SPC. E se você quer saber como que você negocia suas dívidas desde o primeiro passo, poxa, como que eu começo a pensar qual dívida eu quito, se eu quito a dívida X ou Y, essa aqui tem juros maior, mas essa aqui eu devo muito mais. Poxa, eu quero sair do -1 para chegar no 0, porque você só vai começar, só começa a investir se você estiver no 0. Se você estiver devendo, você precisa pagar primeiro, porque os juros da sua dívida são maiores do que a rentabilidade do seu investimento. Como é que eu faço para negociar tudo, para entender o que eu devo, para quem eu devo, a ordem que eu devo pensar para conseguir sair do -1 e ir para o 0, quitando todas as minhas dívidas da maneira mais inteligente possível? Aqui na descrição vai ter um link e nesse link tem um e-book. Esse e-book te mostra, através de 5 capítulos e um bônus, que é uma planilha para calcular juros, como que você consegue organizar a sua vida financeira e entender o mundo das dívidas. Porque vai falar sobre termos de cessão, vai falar sobre CCB, que é a cédula de crédito bancário, e sobre alguns outros exemplos de contratos de dívida. Então aqui tem um e-book gratuito, é gratuito, esqueci de falar o detalhe mais importante, você vai baixar de graça, e tá logo aqui no primeiro link da descrição. E também temos outros vídeos aqui no canal, falando sobre dívida boa, dívida ruim, crédito. Na descrição também vai ter alguns exemplos de vídeos e aqui no card também. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para alguém que tem algum inadimplemento ou que recebeu uma cartinha do Serasa ou do SPC, do Boa Vista. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa se ela quiser entender a diferença e se ela quiser também saber como que ela começa o raciocínio para negociar também com esse e-bookzinho que vai estar aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima.